Mesmo um mês após a agressão, os hematomas são grandes e visíveis. Mas as marcas deixadas por um relacionamento tóxico não são apenas superficiais. A gente foi conversar a respeito de contas de casa, né? Coisas pequenas, banais. E toda briga termina numa agressão verbal. Toda. E a maioria, eu ia para o quarto, me trancar, me esconder para evitar coisas piores, porque eu já tinha passado por 3 episódios de agressão física. Então eu vivia com medo e assustada. Então, quando começava as agressões verbais, eu corria para o quarto. O que você chamava de agressão verbal? Me xingava, me desmoralizava. Simplesmente ele acabava comigo. Simplesmente ele destruía o meu emocional. Tipo, você é vagabunda, você não presta, você gosta de vida bandida, de vida de bandido. E ele sabe quem eu sou, ele conhece a minha índole, ele conhece minha família, o meu caráter, ele sabe quanto eu sou amada, o quanto eu sou querida, mas ele distorcia. Às vezes para colocar isso em mim, sabe? Para colocar essa identidade que ele via coisa da cabeça dele em mim, sei lá. Então sempre tinha isso. Todas as brigas eram por ciúmes, mas essa em específica foi por conta de casa. E aí começou a agressão verbal e eu corri pro quarto e me tranquei. Falei, aqui eu não fico. Arruma tuas coisas e vai embora, como eu sempre fazia. E ele começou a arrumar as coisas para ir embora, e não ia, e não ia. E aí ele falou assim: para finalizar aqui, sai do quarto para a gente pagar a conta da CEMIG que foi proposta, e eu vou embora. Eu falei: tá bom. E ele, naquela marra toda, anda para lá e para cá, fazendo graça e tal. E aí eu fui chamei: anda, anda, vamos, agiliza, que eu tava doida, eu tava morrendo de medo do meu filho chegar em casa e ver aquela situação, então eu queria que ele já tinha arrumado as coisas para ir embora, eu queria que a gente fizesse aquilo ali e ele fosse embora. E aí começou outra agressão verbal. Ele me xingando de tudo. De gorda, fedida, você não presta para nada. Você só serve para sexo dentro de 4 paredes. Eu ouvi isso várias vezes. Várias vezes. Né? E aí, muitas vezes eu me escondia, como eu falei. Dessa vez eu não me escondi. Dessa vez eu enfrentei. E aí eu falei tudo que estava engasgado em mim, né? Que ele não via o que eu fazia, que ele era um gigolô, porque ele gostava de ficar escorado em mulheres, que ele gostava de ser sustentado por mulheres, por isso que tudo que falava com ele já alterava. Falei o quanto ele era tóxico, narcisista, doente, que ele precisava se tratar. E aí ele veio para cima de mim para me beijar. E eu empurrei ele. E torci a boca dele e falei: sai de perto de mim. E aí ele veio com tudo pra cima de mim, me jogou no chão, bateu a minha cabeça no chão. E isso aqui foi um soco que eu tentei desviar dele. E quando ele ia pra me enforcar, que ele tava batendo na minha cabeça, o vizinho me acudiu. O vizinho falou pra ele: pelo amor de Deus, sai daí, sai de cima dela, vem pra cá agora. E eu tinha rasgado a camiseta dele, ele saiu de cima de mim, pegou as coisas dele mais que depressa, que já estava arrumada lá dentro do quarto, e foi embora. E eu achei que a mulher do vizinho tinha chamado a polícia e não chamou. E aí, quando ele foi embora, que eu consegui trancar a porta, eu já comecei a acionar as pessoas que eu tinha sido agredida. Isso foi a nossa última briga. Uma mentira contada repetidas vezes pode acabar se tornando uma verdade. E uma mentira contada por alguém que amamos pode se tornar uma verdade perigosa. Eu comecei a acreditar. Eu comecei a acreditar que eu era tudo aquilo que ele falava. Tanto que quando ele falava, eu deixava ele falando sozinho. Eu falava: eu não vou perder minha razão. Pode falar o que você quiser de mim. Eu não tô nem aí. Porque eu já sabia que depois ele ia voltar pedindo perdão.
e ia falar que aquilo tudo que ele falou de mim era mentira, não era ele, era porque ele não estava em si. É isso, eu comecei a acreditar que aquilo tudo que eu ouvia era a verdade sobre mim. Então eu não tinha para onde ir, eu não tinha para onde correr, eu não tinha com quem começar a conversar. Então eu comecei a mentir para as pessoas. Eu comecei a viver exatamente o que ele queria que eu vivesse, um teatro. Essa é a verdade. O isolamento com os meus amigos, ele metendo, falando muito mal dos meus amigos, que não era companhia para mim, né? Me convenceu isso. Ele me convenceu de afastar das pessoas que quando ele me conheceu estava mais perto, que eu não sou também de muitas amizades, bagunça, essas coisas. Ele sabe disso. E da minha família, o isolamento foi pelo seguinte: as pessoas da minha família sentiam que ele não estava me fazendo bem, mas eu não contava, eu não assumia. E aí as pessoas foram se afastando de mim. E aí eu fui sentindo esse afastamento e também me afastei. Tipo assim, ninguém faz questão de mim, então eu não vou fazer questão de ninguém. Até chegar ao ponto de achar, eu sou isso mesmo, eu só tenho ele, então eu vou viver para isso aqui. O relacionamento durou cerca de 1 ano e 2 meses. Além das agressões verbais, essa mulher ainda viveu 4 episódios de agressões físicas violentas. A primeira agressão física, ele me enforcou e eu apertei dele, e ele me enforcava muito, eu perdi o ar, eu acredito que eu devo ter mudado a cor, e ele me deu um soco no estômago. E eu fiquei muito machucada nesse dia. Eu até achava que ele nunca tinha me ameaçado, né? Mas eu entendi agora, dando parte dele, denunciando ele, eu entendi que esse enforcamento é ameaça de morte. E eu não sabia sobre isso. Então ele me enforcou muito, eu perdi o ar, eu caí no chão tentando um vômito. Foi horrível. Foi horrível. E como foi o primeiro episódio, eu não queria acreditar que aquilo que estava acontecendo, que aquilo ali era verdade. O segundo episódio de agressão, ele saiu para trabalhar e voltou bêbado, né? E aí a gente começou a discutir por ciúme, só que desse segundo episódio eu estava com ciúme, por quê? Porque quando ele estava comigo na rua, ele voltava um horário para casa. Quando ele estava sozinho, ele voltava outro horário. E nesse dia ele chegou quase 5 horas da manhã e eu fiquei mal com isso, porque quando eu ia, chegava 2 horas da manhã e quando eu não ia, era esse horário. Então, eu achei ruim, falei, ele não gostou. Aí, como ele estava bêbado, ele começou a arrumar as coisas para ir embora, como ele sempre fazia. Ele arruma as coisas para ir embora, mas não vai, tá? Porque ele não aceitava a separação. Ele arrumava as coisas para chamar minha atenção, para aquela briga crescer, se potencializar. E aí, agressões verbais, agressão, né, coisa psicológica, mental, um monte de coisa. E aí eu levantei da cama. E aí eu comecei a falar, a falar, a falar. Nesse segundo episódio de agressão, eu não consegui me defender, porque ele me tacou na parede com toda a força, ele bateu a minha cabeça na parede umas 2 vezes e também me enforcou. E eu gritava muito, e todas as vezes eu gritei muito, mas todos esses episódios eram na madrugada. Não era, tipo, igual foi o último, que foi 5 horas da tarde e o vizinho conseguiu me acudir. Todos esses episódios era na madrugada. E aí eu pedi socorro, gritei, aí quando eu pedi socorro, ele parou. Aí ele correu, foi embora, correndo. Arrumou as coisas que já estavam quase prontas, aí ele foi embora. Só que ele sempre voltava. Eu tinha uma dependência emocional muito grande, né, sobre ele. E ele sempre voltava, eu sempre aceitava de volta, acreditava na mudança que nunca existiu, né? Se eu falar que a gente teve só momentos ruins, eu tô mentindo, porque ninguém fica numa relação só com coisa ruim, né? Então eu literalmente hoje eu vejo que o quanto eu fui manipulada nessa relação em 1 ano e 2 meses. O terceiro episódio de agressão, ele tinha acabado de tocar, era o dia do meu aniversário e eu tava mega feliz, me sentindo maravilhosa. E aí a gente foi pro lugar que ele toca e quando acabou,
A gente desceu um pouco, a gente tava só nós dois. E eu tinha bebido. Nesse dia ele não bebeu, quem bebeu foi eu. E ele brigando, falando aquele tanto de coisa, um monte de coisa, um monte de coisa, e muita coisa eu ignorava, muita coisa eu deixava falando sozinho. E aí ele foi e falou assim: você nem internet para chamar um Uber você tem. Como você vai embora? E isso ele me xingando todos esses nomes horríveis. E aí eu levantei, eu estava sentado no meio-fio, eu levantei e falei para ele assim: eu vou lá para cima e lá eu consigo uma internet para ir embora. Ele me sentou de volta, tomou o celular da minha mão e tacou o telefone, que foi aquelas imagens do meu rosto. Se todo mundo vê aquilo ali, né, provavelmente estava com toda a força do mundo, porque aquilo ali foi simplesmente uma porrada só. E aí eu não vi, eu não senti. E aí ele falou assim: meu Deus, o que que eu fiz? Aí eu peguei meu celular e olhei assim pro meu celular e o sangue escorrendo, porque esse buraco foi muito profundo. E o sangue escorrendo, e aquilo já inchou. Gente, sabe quando é automático, aquilo ali inchou de uma vez. E aí eu olhei pra ele e falei assim: por que você fez isso comigo de novo? Por quê? Eu não fiz nada pra merecer isso. Aí ele chamou o Uber do telefone dele, me pôs dentro do Uber e me levou pra casa. E depois desse dia a gente viveu um mês muito mal. E eu pedindo: vai embora, pelo amor de Deus, vai embora. Acaba com isso. E de lá pra cá, o inferno, medo de expor ele por ele ser uma pessoa pública, acreditando naquilo, tudo que ele falava que eu era, e então eu tinha que viver aquilo, eu tinha que estar era com ele, porque eu já tinha perdido tudo e todos. E mas eu falei pra ele: essa é a última vez que você me põe a mão. Você não me põe a mão mais não. Porque se acontecer o outro episódio, eu acabo com a sua vida. E assim eu fiz. Depois das agressões, o discurso era sempre o mesmo. Ele se desculpava, dizia que estava fora de si e prometia uma mudança no comportamento, que nunca acontecia. Eu sou cristã e ele era espírita e ele aceitou. Ele se propôs a ir para a igreja comigo para essa mudança. E eu fiquei muito feliz com isso. Então ele voltava sempre quando depois de uma agressão. Detalhe, gente, eu vou abrir um parêntese: agressões físicas foram 4, mas agressões verbais era 2 a cada mês que eu sofria com ele. Então a gente mais vivia um inferno do que coisas boas. E aí ele voltava com essa promessa: eu vou fazer o que for preciso para mudar, porque eu não quero te perder. Você é a mulher da minha vida, eu nunca amei ninguém como você. Eu faço o que for preciso. Eu te amo demais. Eu não vivo sem você. Eram as coisas que eu escutava. Você é uma mulher de valor. Você não é nada daquilo que eu falo numa briga. Eu que sou errado, eu que preciso de ajuda, me ajuda. Se você não me ajudar, eu vou pro fundo do poço. Eu nunca conheci ninguém como você. Eu nunca amei como eu amo você, como eu amo você. E eu ia acreditando nessas verdades, nessas inverdades. Eu ia acreditando. Depois que você expôs tudo isso que estava acontecendo, inclusive contou com a ajuda de alguns amigos para isso, como que as pessoas te acolheram, te ajudaram? Graças a Deus eu tenho recebido muito apoio de gente até que eu nem conheço, que eu nunca nem vi. é, Me dando força. Você não é nada disso que ele falava de você. Eu conheço você, eu sei quem você é, eu sei a pessoa forte que você é. Você é linda, você é corajosa, você não precisa dele para nada, porque realmente financeiramente eu nunca precisei, era o contrário. Né? Era o contrário. E essa rede de apoio com psicólogo, com terapia, eu preciso te ver, eu preciso te dar um abraço, eu preciso sentir como é que você tá. Graças a Deus eu tô recebendo muito. Graças a Deus ninguém tá me julgando. Que isso é muito importante para mim nesse momento. Porque só quem passa pelo que eu passei, sabe o que eu tô sentindo agora.
É claro que não foi fácil tomar essa decisão, mas por sorte, ela contou com uma boa rede de apoio. Busca ajuda. Busca força, que é o que eu falo. Eu busquei força da onde eu nem sabia que eu tinha mais. Busca ajuda, busca força e sai disso, porque não tem mudança. Não há mudança. Não há mudança. É desesperador. E no fundo a gente sabe. No fundo a gente sabe que não tem mudança. Ela procurou a polícia e solicitou uma medida protetiva. No dia em que foi até a delegacia, ela conta que se surpreendeu com o número de mulheres que passavam pela mesma situação. O que eu deixo de mensagem para essas mulheres é para elas coragem. Coragem e força, porque você não está sozinha. E se você souber o que está te esperando fora desse relacionamento, você não fica nisso nem mais um minuto. É isso que eu tenho para falar.